Vai fazer agora mais uma entrevista sobre esse assunto para explicar essa polêmica com o decreto que concede perdão a Daniel Silveira. Nós vamos conversar desta vez com a advogada constitucionalista Samantha Maier. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente no Visão CNN. Eu espero que a pronúncia do seu sobrenome seja realmente Maier. Correto. Ah, sim, ok. Correta. Obrigada, doutora. A gente já ouviu muitas pessoas aqui, professores, juristas, advogados, sobre o decreto do presidente Jair Bolsonaro, se é constitucional ou não. Queria saber a sua opinião. Bom, boa tarde a todos. Eu entendo que é constitucional, né? A edição de uma graça, um indulto, é uma prerrogativa do presidente da República, está expressamente prevista na Constituição e é um ato discricionário. Ele vai emitir de acordo com a conveniência e a oportunidade que ele achar. Nós podemos ser contra o teor ou não dessa graça, porque é individual, mas a prerrogativa é exclusiva do presidente da República. E isso faz parte da própria separação de poderes. A separação de poderes implica num sistema de freios e contrapesos, onde um poder fiscaliza o outro. Esse é um desses casos. O presidente da República pode conceder graça a despeito de ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal condenando esse deputado, porque não se trata de uma política criminal, é um perdão concedido que o presidente da República concede a alguém, por isso recebe o nome de graça. Então, constitucionalmente falando, é possível. Eu não vejo nisso uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, porque se a Constituição permite, nós todos estamos submetidos, inclusive o STF, ao que está escrito na Constituição. E a Constituição possibilita isso ao presidente da República, gostemos ou não do teor deste perdão. Mas é uma prerrogativa dele, inclusive tem um precedente no próprio Supremo Tribunal Federal, quando da edição do então indulto do presidente Michel Temer, onde o próprio Supremo coloca que essa é uma prerrogativa do presidente da República e que não cabe ao STF intervir no teor dessa graça ou desse indulto. Doutora, nós discutimos bastante aqui ontem também se o deputado Daniel Silveira perderia os direitos políticos. E aí a discussão era quem tinha o poder da caneta, o STF, ou se essa palavra final, ou essa caneta tinha mais tinta, era no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E aí vem o presidente Jair Bolsonaro com esse indulto. Afinal, qual caneta tem mais tinta? E aí o deputado perde ou não os direitos políticos? Então, esse é um conflito de interpretação, né? Porque a Constituição estabelece, nos casos de perda de mandato parlamentar, que mesmo que haja uma condenação definitiva do Poder Judiciário, cabe à casa a qual o parlamentar pertence decidir ou não se ele perde o mandato. Isso gera muita polêmica, porque parece, num primeiro momento, que o parlamento estaria acima do Supremo Tribunal Federal. Mas é isso que dispõe a nossa Constituição. Que mesmo após uma decisão definitiva do Poder Judiciário, ou seja, aquela da qual não cabe mais recurso, cabe à casa a qual ele pertence decidir se ele perde ou não o mandato. O presidente da República coloca isso no seu decreto de concessão de graça. Dentro do direito constitucional, também é uma corrente que entende que a interpretação da graça ou do indulto deve ser sempre de maneira abrangente, que o perdão deve ser interpretado extensivamente. E, nesse caso, englobaria a questão eleitoral. Mas eu tenho certeza que isso é algo que vai chegar ao STF e ao TSE e será motivo de grandes debates, porque há correntes em sentido contrário. Nós temos também os nossos analistas aqui de política, Basília Rodrigues e Leandro Rezende. Eles vão participar dessa entrevista também. Basília. Oi, tudo bem? Senhora Samantha, tudo bem? Como a senhora mesmo disse, né? É uma prerrogativa do presidente, né? É discricionário, então é de vontade. Ele fez isso porque ele é o presidente e a Constituição dá respaldo para tanto. Só que a gente tem ouvido aí de ministros do Supremo, ex-ministros, alguns juristas, que pode ter ocorrido um desvirtuamento desse indulto, que tem um sentido humanitário, mas está sendo usado pelo presidente para ajudar, proteger um aliado político. Quem faz essa avaliação do que é desvirtuado ou não, do que se houve desvio de finalidade ou não? É o próprio Supremo? Nesse caso, seria o próprio Supremo, embora há uma interpretação que nesses atos discricionários não caberia ao Poder Judiciário entrar dentro dessa margem de apreciação que o presidente da República tem.
E ele o faz, de certa maneira, de maneira fundamentada. Ele coloca como a defesa da liberdade de expressão e, principalmente, talvez aí eu acho que o momento que é o ano eleitoral é que causa muita polêmica, porque, na realidade, o que ele está defendendo é a imunidade dos parlamentares, não é? Eu não estou aqui defendendo o que o Daniel Silveira disse, mas eu entendo, na minha visão, que se houve abuso, isso deveria ter sido, a perda desse mandato e essa questão de abuso da imunidade parlamentar deveria ser feita, segundo a Constituição, na Câmara dos Deputados e não no Supremo Tribunal Federal. E eu acho que, de certa forma, é isso que o presidente da República traz. Isso não caberia ao Supremo, isso caberia à Casa Legislativa de acordo com a Constituição. Mas a jurisprudência, inclusive do STF, ela não é pacífica no sentido se o Poder Judiciário pode entrar no mérito dessa discricionariedade. Porque se ele puder entrar no mérito, não há mais discricionariedade, ou seja, conveniência e oportunidade do presidente da República ao editar um ato dele. Leandro. Obrigado, Luciana. Doutora, obrigado por estar conversando conosco. Eu escutei de um jurista que eu conversei hoje, de que se trata de esse perdão concedido ao Daniel Silveira viola a ideia da impessoalidade na gestão pública. Por quê? Daniel Silveira, a gente sabe, é o candidato que o presidente Jair Bolsonaro quer que seja candidato ao Senado aqui nas eleições no Rio de Janeiro. E ambos têm também uma relação próxima, de amizade, em algum sentido. Além da relação política, tem uma relação de amizade também. Qual a leitura que a senhora faz sobre isso? A minha leitura, do ponto de vista jurídico, é que essa prerrogativa pode ser tanto o indulto ou a graça. A graça, ela é individual, então, necessariamente, ela vai ser pessoal, não é verdade? Até fazendo um paralelo, quando nós tivemos um problema, não comparando mais com a Rússia, de um brasileiro que foi preso porque estava com determinados remédios que não eram previstos, o presidente da Rússia terminou a condenação dele pelo Poder Judiciário e autorizou o perdão para que ele regressasse ao Brasil. Eu consigo ver nisso uma analogia, ou seja, é uma coisa que é individual. Se ela é individual, naturalmente ela vai ser pessoal, né? O indulto não, porque seria geral, mas a graça sim. Doutora, os partidos de oposição entraram com ações no Supremo, dessa vez para tentar derrubar o decreto do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria lhe ouvir, né, qual a sua avaliação? É possível suspender, então, o perdão presidencial? Bom, isso vai caber ao Supremo Tribunal Federal. Eles entraram com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo engano, né, questionando, como colocaram os colegas, desvio de finalidade, que não houve o trânsito em julgado ainda da decisão, que não caberia, nesse caso, a graça ou o indulto. Eu entendo que o Supremo vai se debruçar sobre o assunto e não sei qual o resultado, mas que haverá discussão e julgamento nesse sentido, eu acredito que sim. Se ele seguir a mesma jurisprudência que foi feita no indulto do presidente Michel Temer, nós teremos a manutenção do decreto. Leandro. Obrigado, Lu. Queria só fazer mais uma pergunta, doutora, sobre o ponto de vista eleitoral. Foi um pouco do que eu perguntei anteriormente. No PTB, o partido do Daniel Silveira, eles entendem que vai ser possível registrar a candidatura do deputado para ser candidato ao Senado, porque o STF não vai terminar o caso em 4 meses, que é o prazo, né, até o mês de agosto, que precisa ser registrada a candidatura. Esse é o entendimento da senhora? Vai dar tempo de registrar a candidatura dele antes do caso terminar no Supremo? Eu tenho a mesma impressão. Não vai dar tempo de se julgar, não vai haver o trânsito em julgado, então o registro da candidatura dele, ao meu ver, vai ser possível. Não vai haver tempo hábil para se analisar toda a parte recursal e eu entendo que o TSE vai registrar essa candidatura. Agora, não sei se depois da eleição, se os votos serão válidos ou não, depende de como vai se posicionar o Poder Judiciário. Só para a gente ter mais clareza, doutora, nessa parte aí eleitoral, depois, se o deputado Daniel Silveira vier candidato e conseguir essa vaga para o Senado, que é onde ele deve ser candidato, o que acontece depois de julgado esse pedido ou o STF invalidar, então, os direitos políticos dele? Os votos que ele recebeu não vão ser considerados válidos porque ele não poderia ser candidato. Isso do ponto de vista jurídico. Agora, se nós olharmos do ponto de vista sociológico, nós vamos entrar em conflito com a legitimidade, não é? Porque ele foi eleito pelo povo e ele representa uma parcela grande da população. Eu acho que o direito constitucional envolve muito isso, a questão jurídica e a questão também da legitimidade. Numa democracia, a gente tem que respeitar
a vontade da maioria, que muitas vezes não representa a nossa vontade. Esse faz parte do jogo democrático. Tá certo, nós conversamos com a advogada constitucionalista Samantha Mayer. Muito obrigada, doutora, por estar aqui com a gente, trazendo esclarecimentos. Obrigada.